Bom dia a todos. Eu sou a professora doutora Laís Bonilha e eu vou estar hoje introduzindo para vocês a disciplina de enzimologia. Então, o que são enzimas? Enzimas são moléculas grandes que aumentam as velocidades das reações químicas, ou seja, elas catalisam as reações químicas. E a maioria das enzimas conhecidas são proteínas globulares. Então, relembrando lá da disciplina de bioquímica, o que são proteínas? Proteínas são formadas por unidades básicas de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. E os aminoácidos nada mais são do que compostos que contêm um carbono central, por isso que eles são compostos orgânicos que contêm carbono, ligado a um grupamento amino, um agrupamento carboxil e um radical R que diferencia entre si de acordo com os diferentes aminoácidos. Então, vários aminoácidos ligados entre si vão acabar formando uma proteína. E elas são globulares, e globulares está relacionado com a forma estrutural tridimensional da enzima. Como catalisadoras, aceleradoras, elas se destacam por dois motivos. Elas são extremamente eficientes. Então, só para vocês terem uma noção dessa eficiência, uma solução de glicose deixada no ambiente pode levar meses para se oxidar. Porém, se a gente ingerir essa solução de glicose dentro do nosso organismo, que existem muitas enzimas, essa reação acontece em segundos. Então, dentro de cada célula do nosso organismo existem mais de 3.000 enzimas. E elas também podem ser extremamente específicas. Por exemplo, a enzima arginase, ela vai atuar sobre a L-arginina, mas não sobre a D-arginina. Então, elas podem ser extremamente específicas. Com relação à nomenclatura, elas são nomeadas de acordo com a reação que catalisam ou o tipo de composto que atuam. E geralmente terminam com ase. Por exemplo, lactato desidrogenase acelera a remoção de hidrogênio do lactato. Fosfatase ácida, como o próprio nome diz, catalisa a hidrólise de éster fosfato sob condições ácidas. Algumas enzimas, todavia, vocês vão observar durante a disciplina que elas não terminam com ase. Isso acontece porque seus nomes foram atribuídos antes de suas funções terem sido completamente entendidas. Então, por exemplo, a pepsina, a tripsina, a quimiotripsina, todas as enzimas do nosso trato digestivo também são enzimas e não terminam com ase. As enzimas, elas são classificadas em 6 grupos. 1. Oxidorredutases, como o próprio nome diz, catalisam oxidações e reduções. Transferases, catalisam a transferência de grupos de átomos de uma molécula para outra. Um exemplo dessa é a quinase, que é utilizada na fosforilação oxidativa e será visto na disciplina de bioquímica metabólica. Temos as hidrolases, que catalisam reações de hidrólise. As liases, que catalisam a adição de 2 grupos a dupla ligação, ou seja, transformando a dupla ligação em simples ligação, ou a 2 grupos de átomos adjacentes para formar uma dupla ligação. Temos as isomerases, que catalisam reações de isomeração, e ainda as ligases ou sintases, que catalisam a ligação de 2 moléculas. Para tornar toda essa disciplina mais interessante para vocês, eu quero primeiramente dar alguns exemplos da aplicação de enzimas na indústria de alimentos e na indústria farmacêutica. Existem muitas outras aplicações, mas eu quero dar só uma pincelada hoje para vocês. Então, um exemplo seria, na indústria de alimentos, seria a invertase. A invertase, ela pega uma molécula de sacarose, que é nosso açúcar de mesa, e numa reação de hidrólise com adição de água, ela quebra a sacarose em 2 moléculas menores, a glicose e a frutose. E assim a gente pode formar uma solução chamada de solução de açúcar invertido. E essa solução, ela tem a vantagem de ter maior doçura, maior ponto de ebulição, menor ponto de congelamento, maior solubilidade e maior higroscopicidade. Outro exemplo são as amilases. Para a produção de cerveja, por exemplo,
elas hidrolisam o amido, açúcares fermentescíveis, para que as leveduras consigam fermentar os açúcares para a produção de álcool. No caso da panificação, por exemplo, as enzimas liberam açúcares fermentescíveis durante o amassamento da água, produzindo um pão de melhor qualidade. Temos ainda as pectinases. As pectinases, elas são utilizadas na produção de sucos de fruta, tornando os sucos mais clarificados, na produção de vinhos, na extração de óleos vegetais, como por exemplo do azeite de oliva, na recuperação de óleos essenciais, na fermentação de café e de chá, na extração do amido de milho. Temos as lactases, por exemplo, muito importantes na produção de produtos sem lactose. Muitas pessoas são intolerantes ao carboidrato lactose, mas se a enzima utilizada quebra essa lactose em açúcares menores, que são digeríveis pelos consumidores intolerantes, é interessante a utilização dessas enzimas. E ainda no pré-tratamento do leite, para diversos produtos, iogurte, doce de leite, leite condensado, sorvete e assim por diante. Temos ainda a papaína, utilizada na clarificação da cerveja, num processo chamado chill proofing, um tratamento, e o amaciamento da carne num tratamento chamado tenderização. Temos ainda outro exemplo que é a renina. A renina ela pode ser utilizada para coagular o leite para a produção de queijo. E existem ainda muitos outros exemplos para maturação de queijos, para produção de margarina sem gordura trans e assim uma infinidade de aplicações. Na indústria farmacêutica, elas se destacam também muito porque a indústria farmacêutica é um dos maiores produtores e usuários de enzimas. Elas podem ser aplicadas na produção de medicamentos, no desenvolvimento de novos produtos, no diagnóstico clínico, na terapia e ainda na área de cosmética. Então, as formulações que contêm enzimas podem ser administradas via tópica, via oral ou via parenteral. Elas devem apresentar alto grau de pureza, o que pode aumentar o custo da produção. Então, é muito importante eu continuar estudando isso para sempre estar otimizando esses processos. Aqui eu queria mostrar para vocês alguns das principais enzimas usadas na terapia. Elas podem ter diversas fontes. Plasma humano e bovino, fontes de micro-organismos que produzem essas enzimas, como a Escherichia coli, aqui a gente tem outro exemplo, o látex do mamão papaya, pâncreas suíno, clara do ovo. E para que tudo elas servem, né? Para cicatrização de feridas, agente anticancerígeno, auxiliar na digestão de proteínas em pacientes com gastrite, no tratamento das inflamações crônicas de pâncreas, como antibióticos, no debridamento de queimaduras e úlceras dérmicas, e não apenas nesses casos, mas também na cosmética, ela tem amplas aplicações, como por exemplo as proteases, a catalase, a lactase, que a gente já viu na área de alimentos, lactase de diferentes fontes. Aqui eu botei alguns exemplos de enzimas e a maioria das fontes delas são de micro-organismos. Elas têm aplicação, por exemplo, em tratamentos tipo peeling, tratamento de estrias, depiladores progressivos, controle de oleosidade, antissinais, combate aos radicais livres, limpeza profunda da pele, tratamento de acne, caspa, tintura de cabelo, auxiliar no tratamento da celulite, no bronzeamento. Então, são diversas as aplicações também na indústria farmacêutica, na cosmética, né, da indústria farmacêutica. E ainda tem também sua aplicação, eu quero mencionar isso só para título de curiosidade, elas também são utilizadas na indústria de papel e celulose, indústria têxtil e na indústria biotecnológica. Aqui estão as referências desse início da introdução da aula e eu gostaria de comentar que a seguir a gente vai estar vendo conceitos como o que são coenzimas, cofatores, sítio ativo das enzimas e todas as situações que podem afetar as velocidades das reações das enzimas. Obrigada!